Em 1998, dois grupos rivais de cientistas realizaram experimentos para medir a taxa de expansão do universo. Eles fizeram isso observando a luz proveniente das galáxias mais distantes usando o telescópio Hubble. Inicialmente, a expectativa era que a expansão do universo estivesse desacelerando devido à força gravitacional da matéria presente, o que eventualmente levaria a um colapso. No entanto, as descobertas de ambas as equipes foram surpreendentes e consistentes. O espaço não apenas continua a se expandir, mas essa expansão está ganhando velocidade. Isso significa que ao longo do tempo, a taxa de crescimento do espaço está aumentando, mesmo com a influência contracionista da gravidade exercida pela estrutura cósmica em larga escala. Isso implica que existe uma forma de energia adicional e oculta no universo, que está impulsionando essa expansão de uma maneira que supera a influência da gravidade nas escalas mais amplas. A fonte dessa energia enigmática é o foco central da nossa discussão atual. Este tópico abrange um dos maiores enigmas na astronomia das últimas 2 décadas, e desvendar esse enigma pode potencialmente nos fornecer insights sobre o destino do universo. Estamos nos referindo ao mistério conhecido como energia escura. Impulsionando a expansão. O termo energia escura é utilizado para descrever uma parcela misteriosa e desconhecida da energia presente no universo. Ela não pode ser categorizada como matéria convencional, radiação ou matéria escura. No entanto, essa energia é atribuída ao processo de aceleração da expansão do espaço. Ao contrário da matéria escura, a energia escura ainda não foi comprovada de maneira definitiva nem detectada diretamente. Sua existência é inferida através das características observadas no comportamento do espaço em grandes escalas. Existem evidências convincentes que sugerem que, ao longo da última metade da história do universo, houve um aumento na taxa de expansão, especialmente nos últimos 5 bilhões de anos aproximadamente. Se isso for verdade, então é necessário que haja uma fonte adicional de energia no espaço, exercendo uma força de expansão. Caso a matéria convencional, radiação e matéria escura fossem as únicas formas de energia no universo, a força dominante seria a gravidade, que atrairia tudo e eventualmente faria o universo colapsar sobre si mesmo. No entanto, o fato de estarmos testemunhando uma expansão crescente, apesar da presença da imensa gravidade cósmica, sugere a existência de uma energia adicional, mais do que o dobro da energia já conhecida, que atua como uma força antigravitacional com pressão negativa. Essa é a energia escura. Em situações em que a massa responsável pela gravidade é ausente, a energia escura exerce uma força repulsiva, impulsionando a expansão do espaço. Esse efeito se manifesta como uma tensão extremamente sutil em escalas locais, equivalente a um grão de areia em relação ao tamanho da Terra. O espaço em si tem um volume. Isso significa que até a menor força da gravidade é suficiente para anular os efeitos da energia escura e deter a expansão. Consequentemente, não percebemos os efeitos da energia escura em lugares onde há uma influência gravitacional significativa, como a Terra, o Sistema Solar, a galáxia e até mesmo o nosso grupo galáctico local. No entanto, é teorizado que essa energia preenche todo o espaço entre as galáxias. Em escalas muito maiores, a influência cumulativa da tensão de pressão negativa é o que se acredita estar impulsionando a aceleração do crescimento do espaço, contribuindo para uma expansão que está 9% mais rápida e aumentando. Com a ajuda da energia escura, o universo agora está duplicando seu tamanho a cada 10 bilhões de anos ou algo assim. No entanto, o propósito final dessa expansão permanece desconhecido. O maior erro de Einstein. As interpretações mais simples da energia escura a descrevem como uma propriedade intrínseca e constante do espaço vazio em si. Ela não seria um campo de energia, mas sim uma densidade de energia, uma energia de repouso onipresente no quase vácuo do espaço. Essa ideia tem raízes antigas, remontando a mais de um século atrás com Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade de 1915. A teoria da relatividade geral oferece uma descrição abrangente da gravidade, da natureza do espaço e do tempo, e de suas interconexões. Surpreendentemente, suas previsões se mantiveram firmes após mais de um século de análise, apesar de terem sido formuladas com base em um mal-entendido fundamental sobre o espaço. No momento em que Einstein publicou sua teoria, muitos cientistas, inclusive ele, acreditavam que o universo era estático. Eles ainda não haviam abraçado a ideia de outras galáxias e viam o espaço como um universo infinito e imutável, preenchido por estrelas e nebulosas em todas as direções. Einstein percebeu que um universo assim não permaneceria estático por conta própria.
A gravidade resultante da matéria presente exerceria uma atração que, se não fosse contrariada, levaria ao colapso do espaço. Para conseguir um universo equilibrado, que não se expandisse nem contraísse, o espaço precisaria de uma força antigravitacional própria para anular esse colapso. Assim, em 1917, Einstein ajustou sua teoria da relatividade para incorporar a constante cosmológica, uma medida da energia repulsiva presente no vácuo do espaço vazio, representada pela letra grega lambda, lambda. Ele derivou uma solução específica para essa constante, que matematicamente teria equilibrado um universo repleto de massa e gravidade. Entretanto, as descobertas subsequentes não corroboraram a ideia de um universo estático. Em 1923, percebemos a existência de outras galáxias além da Via Láctea, e até o final da década, ficou evidente que o espaço entre essas galáxias estava se expandindo. Isso deixou claro que o modelo de Einstein de um cosmos infinito e imutável era insatisfatório. Em 1931, ele finalmente abandonou seu modelo de universo estático, junto com a constante cosmológica, afirmando que havia sido o maior erro de sua vida, antes de sua morte. Ele colaborou então com o colega matemático William de Sitter, e durante o ano seguinte, eles trabalharam para criar um novo modelo de universo em expansão. Embora a constante cosmológica tenha sido definida como zero, a ideia da lambda não foi completamente abandonada. O ponto de virada para o modelo estático. Um marco crucial para afastar de vez o modelo estático do universo foi, sem dúvida, a descoberta da expansão cósmica, uma das descobertas mais significativas de todos os tempos. A concepção de expansão cósmica foi inicialmente proposta por Georges Lemaitre em 1927, posteriormente, confirmada por observações detalhadas do astrônomo Edwin Hubble, usando o telescópio do Monte Wilson, que na época era o maior do mundo. Hubble mapeou os movimentos de 24 galáxias recém-descobertas próximas, identificando uma relação linear entre suas velocidades radiais e suas distâncias em relação à Terra. Em outras palavras, ele percebeu que quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápida ela parecia se afastar da Terra. A conclusão foi que o próprio espaço estava se expandindo, resultando em uma separação crescente entre as galáxias. Uma analogia visual seria imaginar formigas na superfície de um balão. Quando o balão é inflado, o espaço vazio em si se expande uniformemente, estendendo-se em todas as direções, criando mais espaço entre as galáxias sem alterá-las. A constante de Hubble, que mede a taxa de crescimento do universo, tem sido objeto de pesquisa científica por décadas, com várias técnicas utilizadas para obter diferentes estimativas. Durante muito tempo, não houve um consenso significativo sobre uma previsão precisa. No entanto, isso mudou com o lançamento do telescópio Hubble. Após os primeiros meses de operação tumultuada, o telescópio finalmente adquiriu a capacidade de observar até as fronteiras do universo visível, proporcionando um campo de visão suficientemente amplo para uma estimativa precisa inicial de cerca de 72 km por segundo por megaparsec. Um megaparsec é uma unidade de medida espacial equivalente a cerca de 3,2 milhões de anos-luz. Isso significa que o espaço em nossa vizinhança extragaláctica imediata está se expandindo a uma taxa de cerca de 72 km por segundo, uma variação relativamente pequena em uma escala de 3 milhões de anos-luz. Na realidade, as galáxias da Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando rapidamente uma da outra devido à força da gravidade. Isso resultará em uma colisão em cerca de 4 bilhões de anos, superando a força local de expansão. No entanto, a constante de Hubble é definida como 72 km por segundo por megaparsec. Isso implica que, para cada intervalo de 3,2 milhões de anos-luz em distância da Terra, as galáxias nesse espaço parecem se afastar mais rápido em 72 km por segundo. Dessa forma, para as galáxias distantes além do nosso grupo local, que estão a dezenas de megaparsecs da Via Láctea, é relativamente simples acumular velocidades de afastamento de milhares de quilômetros por segundo em relação à Terra. Algumas parecem estar recuando a uma velocidade aparentemente superior à da luz, embora isso não viole as leis da física, pois não se trata de objetos físicos se movendo a essa velocidade. Desvio para o vermelho e marcadores de distância. A expansão do espaço afeta a luz que viaja através dele, resultando em um desvio para o vermelho à medida que percorre distâncias intergalácticas significativas. Isso ocorre porque a luz viaja em ondas, e quando emitida por uma fonte luminosa, se propaga unidirecionalmente no espaço. A frequência dessas ondas define o tipo e a intensidade da luz quando atinge a Terra.
À medida que essas ondas percorrem vastas distâncias intergalácticas, a expansão cumulativa do espaço em que se propagam faz com que as ondas se afastem ligeiramente e se alonguem, reduzindo a energia dos fótons e deslocando-os para a extremidade de menor energia do espectro eletromagnético. Isso faz com que a luz visível pareça mais avermelhada e menos intensa, dando origem ao termo desvio para o vermelho. Portanto, ao analisar o grau de avermelhamento em objetos intergalácticos distantes, é possível determinar o quanto o universo se expandiu desde que esses fótons foram emitidos. Ao realizar essa análise em várias distâncias usando telescópios como o Hubble, é possível traçar a taxa de expansão ao longo do tempo. O desafio é que as galáxias em si não podem ser usadas com precisão para medir o desvio para o vermelho, já que variam amplamente em luminosidade e brilho superficial. O que é necessário é um marcador de distância confiável e constante em luminosidade, que possa ser comparado com seu brilho aparente para calcular a distância. É aqui que entra o conceito de uma vela padrão. Porém, o que, além das galáxias, é comum no espaço e tem uma luminosidade consistente? A resposta: supernovas do tipo primeira. Essas supernovas ocorrem em sistemas estelares binários, onde uma anã branca, o núcleo exposto de uma estrela similar ao Sol, acumula massa até atingir um ponto crítico e explode, criando um flash incrivelmente brilhante que pode até superar a luminosidade de uma galáxia hospedeira. Como esse tipo de supernova ocorre sempre no mesmo ponto crítico de massa, cerca de 1,44 vezes a massa do Sol, a mesma quantidade de massa é convertida em energia, resultando em um padrão de luminosidade comum. Usando supernovas do tipo primeira como marcadores, em 1998, duas equipes de cientistas, o projeto de cosmologia de supernovas liderado por Saul Perlmutter e a equipe de pesquisa Raise Supernova liderada por Brian Schmidt e Adam Riess, mediram a taxa de expansão do universo. Ambas as equipes inicialmente esperavam que a taxa de expansão diminuísse, considerando a gravidade da teia cósmica contrapondo-se à expansão. No entanto, quando observaram supernovas do tipo primeira além de um certo desvio para o vermelho, notaram que essas supernovas pareciam um pouco mais avermelhadas e menos brilhantes do que o esperado em um universo desacelerando. Pelo contrário, parecia que a expansão do universo estava acelerando nos últimos 5 bilhões de anos, afastando supernovas do tipo primeira ainda mais da Terra. As duas equipes concluíram que a expansão do universo não estava desacelerando, mas sim acelerando, indicando que a gravidade não era a força predominante em escalas cósmicas maiores. Para explicar essa aceleração, invocaram a constante cosmológica de Einstein, anteriormente desconsiderada, como uma energia escura, que se tornou o termo consagrado para essa energia repulsiva com pressão negativa. De repente, o que Albert Einstein acreditava ser seu maior erro ressurgiu e ganhou relevância novamente. Esse desenvolvimento levou os cientistas a reexaminarem antigas teorias cosmológicas e considerarem novos modelos, como o Lambda Cold Dark Matter, o LCDM, que incorpora componentes energéticos adicionais. Antes disso, na década de 1980, os cientistas tentaram explicar como o Big Bang poderia ter levado à formação da teia cósmica em menos de 14 bilhões de anos, apenas com as energias provenientes de matéria, radiação e matéria escura. Embora a estrutura cosmológica que continha 95% de matéria escura fria e 5% de matéria barônica normal tenha ajudado a compreender a formação de aglomerados de galáxias, ela não abarcava os superaglomerados observados atualmente. Os desafios dos modelos originais de matéria escura fria se intensificaram nos anos 1990, quando foram identificadas anisotropias na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Isso obrigou os cientistas a repensar as teorias do Big Bang e a desenvolver várias novas parametrizações. Um dos modelos que surgiram, o Lambda-CDM, incluiu a constante cosmológica de Einstein como uma medida da densidade de energia do espaço. Esse modelo ganhou popularidade quando se tornou necessário introduzir uma energia adicional no espaço para explicar a aceleração cósmica. Desde então, o Lambda-CDM se estabeleceu como um modelo padrão de astrofísica nos anos 2000, formando a base do ensino nas salas de aula. Esse modelo descreve a energia escura como responsável por cerca de 3/4 da densidade de energia do universo, enquanto a matéria escura contribui com mais 23%, e o que podemos observar corresponde aos restantes 4%. Com o passar do tempo, à medida que o espaço se expandiu, a influência da energia escura cresceu consideravelmente, tornando-se a força dominante no comportamento do universo há cerca de 5 bilhões de anos. Nos últimos 20 anos, os esforços de pesquisa buscaram evidências de matéria escura e energia escura, embora com menos sucesso no caso desta última.
Embora existam experimentos elaborados para detectar a matéria escura, as tentativas de identificar diretamente a energia escura têm sido menos numerosas. A energia escura, presente em pequena quantidade no espaço, se espalha de maneira tão insignificante em escalas locais que é difícil observá-la diretamente. Portanto, a inferência da sua existência se dá através de observações de redshift padrões na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. Para investigar os valores do desvio para o vermelho, a maioria das pesquisas sobre energia escura foi conduzida usando observatórios espaciais, como o telescópio Hubble e o telescópio Chandra da NASA, juntamente com alguns observatórios terrestres. Além disso, estudos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas foram realizados por missões como o Cosmic Background Explorer, o Wilkinson Microwave Anisotrope Probe e o satélite Planck da Agência Espacial Europeia. Essas missões mapearam a antiga radiação cósmica com detalhes crescentes, revelando pequenas flutuações de temperatura conhecidas como anisotropias. Essas anisotropias fornecem uma maneira adicional de estudar a energia escura, refletindo a estrutura do universo em um estado menos expandido. No lugar da teia cósmica, os padrões de oscilação acústica barônica, BOM, na sigla em inglês, são observados. Essas oscilações acústicas são resultado de padrões de ondas sonoras que se propagaram pelo fluido fóton-báryon primordial do universo. Quando o plasma condensou-se para formar átomos no momento em que o CMB foi criado, sua distribuição imitou esses padrões de ondas sonoras, levando a áreas de massa aumentada, que resultaram em áreas mais quentes no CMB. Essas áreas quentes evoluíram ao longo do tempo para se tornarem aglomerados de galáxias e filamentos. Portanto, assim como supernovas do tipo primeira podem ser usadas como velas padrão para medir a expansão, as BOM no CMB podem servir como uma régua padrão para traçar a expansão cósmica ao longo do tempo. Isso possibilita a criação de um mapa detalhado da expansão do espaço em aglomerados de galáxias. Quando combinamos esses mapas com nossas observações de desvio para o vermelho, conseguimos obter uma ideia aproximada das propriedades expansivas da energia escura. Na próxima década, diversos observatórios inovadores serão lançados, como o telescópio James Webb, que em breve se tornará a ferramenta principal dos astrônomos para estudar a aceleração cósmica e a energia escura, focando especialmente nos cantos mais distantes do universo com desvio para o vermelho. Em 2023, a Agência Espacial Europeia pretende lançar o Observatório Infravermelho Euclid, que se dedicará a investigar os mistérios tanto da matéria quanto da energia escura. Posteriormente, possivelmente em 2027, a NASA lançará o telescópio Nancy Grace Roman, anteriormente chamado de VIRST. Assim como o Euclid e o James Webb, o telescópio Roman explorará profundamente o universo infravermelho, conduzindo estudos sobre aglomerados de galáxias, redshift e padrões de ondas barônicas, com o objetivo de nos aproximar de uma compreensão mais completa desse fenômeno. O objetivo comum dessas missões é restringir um parâmetro específico da energia escura, conhecido como sua equação de estado, que mede a proporção entre sua pressão e densidade interna. Esse parâmetro, representado pelo caractere grego ômega, determina a influência da energia escura no cosmos. A energia escura é caracterizada por ter pressão negativa, e os cientistas acreditam que o valor de ômega seja menor que zero. No entanto, a magnitude desse valor influenciará o comportamento da energia escura ao longo do tempo, indicando se sua densidade permanecerá constante ou variará. As interpretações mais simples da energia escura, incluindo a incorporada pelo modelo Lambda-CDM, consideram o valor de ômega como -1. Nesse cenário, a energia escura teria uma densidade de energia constante e imutável, que poderia ser descrita pela constante cosmológica de Einstein. Isso sugere que a energia escura é uma forma intrínseca de energia em repouso no vácuo do espaço, não uma força variável como a gravidade, mas sim uma energia básica presente no vazio do espaço. Para entender essa ideia, é necessário explorar os conceitos da física quântica. De forma quântica, até mesmo o vácuo possui uma estrutura complexa, caracterizada e preenchida por diversos campos quânticos em seus estados de energia mais baixa. Mesmo nesse estado fundamental, esses campos exibem flutuações de ponto zero, oscilando aleatoriamente entre uma energia mínima e nenhuma energia. Essas flutuações são causadas por pequenos pares de partículas virtuais e antipartículas que surgem e desaparecem em escalas minúsculas e breves demais para serem observadas. Esses pares se aniquilam instantaneamente, emitindo uma pequena quantidade de energia de ponto zero no processo. Embora essa energia se manifeste como pressão, ela é silenciada pela gravidade e passa despercebida em escalas galácticas.
No entanto, a soma cumulativa dessas flutuações de vácuo que ocorrem em todos os espaços vazios do universo é o que se acredita estar impulsionando a expansão acelerada do universo. Essa explicação é amplamente considerada como a mais plausível para a natureza constante da energia escura. No entanto, quando os cientistas tentaram testar essa teoria somando as energias de todos os campos quânticos conhecidos no espaço, os resultados foram centenas de ordens de magnitude maiores do que o necessário para explicar um período relativamente recente de aceleração mais baixa. De acordo com a teoria, as flutuações no vácuo poderiam gerar uma quantidade significativa de energia escura, levando a uma expansão cósmica muito mais intensa. Isso teria um efeito fundamental na nossa visão do universo circundante. No entanto, essa previsão contrastante com as observações é conhecida como o problema da constante cosmológica e permanece como um dos mistérios mais desafiadores do modelo Lambda-CDM. Embora seja frequentemente negligenciado pelos cosmólogos convencionais, o modelo Lambda de energia escura constante é suficientemente adequado para explicar muitos outros fenômenos observados. Além disso, estimativas do telescópio Chandra e do satélite Planck mostraram que ômega está muito próximo de -1, o que sugere uma densidade de energia constante. No entanto, a magnitude desse valor influenciará o comportamento da energia escura ao longo do tempo, indicando se sua densidade permanecerá constante ou variará. As interpretações mais simples da energia escura, incluindo a incorporada pelo modelo Lambda-CDM, consideram o valor de ômega como -1. Nesse cenário, a energia escura teria uma densidade de energia constante imutável, que poderia ser descrita pela constante cosmológica de Einstein. Isso sugere que a energia escura é uma forma intrínseca de energia em repouso no vácuo do espaço, não uma força variável como a gravidade, mas sim uma energia básica presente no vazio do espaço. Para entender essa ideia, é necessário explorar os conceitos da física quântica. De forma quântica, até mesmo o vácuo possui uma estrutura complexa, caracterizada e preenchida por diversos campos quânticos em seus estados de energia mais baixa. Mesmo nesse estado fundamental, esses campos exibem flutuações de ponto zero, oscilando aleatoriamente entre uma energia mínima e nenhuma energia. Essas flutuações são causadas por pequenos pares de partículas virtuais e antipartículas que surgem e desaparecem em escalas minúsculas e breves demais para serem observadas. Esses pares se aniquilam instantaneamente, emitindo uma pequena quantidade de energia de ponto zero no processo. Embora essa energia se manifeste como pressão, ela é silenciada pela gravidade e passa despercebida em escalas galácticas. No entanto, a soma cumulativa dessas flutuações de vácuo que ocorrem em todos os espaços vazios do universo é o que se acredita estar impulsionando a expansão acelerada do universo. Essa explicação é amplamente considerada como a mais plausível para a natureza constante da energia escura. No entanto, quando os cientistas tentaram testar essa teoria somando as energias de todos os campos quânticos conhecidos no espaço, os resultados foram centenas de ordens de magnitude maiores do que o necessário para explicar um período relativamente recente de aceleração mais baixa. De acordo com a teoria, as flutuações no vácuo poderiam gerar uma quantidade significativa de energia escura, levando a uma expansão cósmica muito mais intensa. Isso teria um efeito fundamental na nossa visão do universo circundante. No entanto, essa previsão contrastante com as observações é conhecida como o problema da constante cosmológica e permanece como um dos mistérios mais desafiadores do modelo Lambda-CDM. Embora seja frequentemente negligenciado pelos cosmólogos convencionais, o modelo Lambda de energia escura constante é suficientemente adequado para explicar muitos outros fenômenos observados. Além disso, estimativas do telescópio Chandra e do satélite Planck mostraram que ômega está muito próximo de -1, o que sugere uma densidade de energia constante. No entanto, mesmo uma discrepância leve em relação a ômega, seja ligeiramente acima de -1 ou abaixo de 1 a 3, como o valor de -0,99 derivado pelo telescópio Chandra, implicaria uma explicação teórica diferente para a natureza da energia escura. Quando ômega está ligeiramente acima de -1, isso indica que a densidade da energia escura diminui com o tempo, semelhante às densidades de matéria e radiação. Isso poderia sugerir que a energia escura atua como uma nova força, um campo quântico fraco e variável conhecido como quintessência. Diferentemente da interpretação lambda, os modelos de quintessência descrevem a densidade da energia escura como dinâmica ao longo do tempo. Por exemplo, o modelo KSense relaciona a densidade da quintessência à densidade de queda da radiação.
Isso implica que, após bilhões de anos, a quintessência começou a se comportar como energia escura, exercendo uma pressão externa que se opõe à gravidade e impulsionando a aceleração cósmica tardia. Outra interpretação é a da Phantom Energy, que pressupõe que a densidade da energia escura aumenta com o tempo, de forma desproporcional à expansão do universo. Embora seja a menos provável das três interpretações, ela teria implicações drásticas para o destino do universo. Se verdadeira, o universo eventualmente se encheria de energia escura ao ponto de ocorrer um Big Rip, onde todas as estruturas cósmicas seriam destruídas. No cenário do Big Rip, a força da Phantom Dark Energy aumentaria tanto que galáxias, estrelas e até átomos seriam desintegrados pela expansão exponencial do espaço. A velocidade desse desenrolar dependeria do valor de ômega. Embora uma discrepância pequena resultaria em um Big Rip em um futuro distante, um valor maior de ômega levaria a um cenário mais rápido e catastrófico. Apesar disso, muitos cientistas discordam do Big Rip, pois isso implicaria a emergência da energia escura do nada, violando princípios fundamentais da física. A visão mais aceita é que o universo continuará a se expandir para sempre, eventualmente alcançando o estado de morte térmica ou Big Freeze, onde a entropia atingirá seu máximo e o universo entrará em um estado de morte cerebral. No entanto, o fim mais provável para o universo é projetado para ocorrer em um prazo colossal de 10-100 anos. Isso nos dá muito tempo para continuar estudando a energia escura com os próximos experimentos de próxima geração. Na próxima década, com esses novos experimentos, é provável que obtenhamos uma compreensão mais sólida do destino do nosso universo.